Boa noite. Vamos começar a nossa palestra sobre bandas de Bollinger e as bandas de Keltner, semelhanças, diferenças e estratégias utilizando essas duas ferramentas que fazem parte do capítulo de estudos, indicadores do tipo envelope. Envelope que é diferente de um estocástico, por exemplo, ou de um IFR ou de MACD, que você tem médias, médias móveis. Você passa a ter as médias também, só que de uma forma em que elas estão fazendo um suporte e uma resistência ao gráfico. Então aqui, por exemplo, nós temos o gráfico de BOVA 11 com banda de Bollinger. Então a gente tem a banda inferior, banda superior e no meio uma média das bandas de Bollinger. A calibragem da banda de Bollinger é uma calibragem default, uma calibragem padrão, é ter 20 períodos com desvio padrão mais 2 menos 2. A banda de Bollinger é interessante porque ela mostra se o mercado está no momento, que ela testa a banda inferior. Significa que o papel para aquele momento, para aquela realidade, ele já está, enfim, já caiu muito. E quando a gente tem um momento como esse que ele vem testando a banda superior, mostra que o papel já subiu muito, não necessariamente estando sobrecomprado ou sobrevendido. Mas é interessante trabalhar com banda de Bollinger e mais um indicador. Preferencialmente eu uso o estocástico lento, que é esse aqui embaixo, porque ele é um oscilador. E um oscilador tem a principal característica de tentar antecipar um movimento de reversão. Ele é muito bom como sinalizador de divergência de topo de fundos, e quando o mercado está numa ascendente, por exemplo, e o gráfico subindo e o estocástico realizando, sinaliza que o mercado vai, ou o ativo vai realizar, e vice-versa. O mercado está caindo ou estão andando de lado e o estocástico começa a subir, sinaliza que uma possível reversão altista está a caminho. Então esse aqui é o jeitão das bandas de Bollinger. Você tem a banda inferior, banda superior e essa linha vermelha que é a média das bandas de Bollinger. Nesse caso aqui, eu tenho a banda superior também, banda inferior, e aqui no Shark, por algum motivo, nós não temos a média das bandas. Mas também é um indicador do tipo envelope, e ele é muito bem utilizado se utilizado com um outro indicador. Então tem pessoas que usam muito o estocástico, usam MACD, usam IFR, usam ADX, mas, enfim, como eu já disse, eu prefiro o estocástico lento. De uma forma muito semelhante, banda de Bollinger e aqui eu tenho o mesmo gráfico, o mesmo ativo, BOVA 11. Vou ampliar um pouquinho aqui. Temos o mesmo gráfico,
e figuras, enfim, ambas do tipo envelope. A calibragem desse Keltner aqui, ele está em 10 períodos. Default do papel aqui 16. Ele pode ser utilizado em 20 também. Eu vou botar 20 períodos aqui. Editar. A gente vai ver que ele fica meio esquisito. 16 períodos. Ele funciona bem. E 10 períodos. Ele fica um pouquinho mais nervoso. Então, Keltner, você pode usar 10, 15, 10, 16, ele funciona bem. Bom, um ponto interessante é que ele tem aqui eu estou utilizando 10 períodos. Se eu for abrir, como é que eu abro aqui no Shark? Keltner como qualquer outro ativo, outro estudo. Clico no botão direito, indicador, bandas. Eu tenho banda de Bollinger e tenho Keltner aqui. Eu clico em Keltner, ele já vai me dar. Eu vou mudar essa cor amarela para verde. Ele abre aqui 16. E aí eu posso aumentar a grossura das bandas. Vocês veem aqui que ele no Keltner, como na banda de Bollinger, ele e Bollinger respeita muito mais que Keltner, como a gente está vendo aqui. Ele não vai embora, não se distancia muito das bandas. Então, uma vez depois de um movimento de queda, e normalmente vocês vão ver que ambas estudos testa a banda superior, ou seja, pula para fora da banda superior, aí ele vai buscar a banda inferior. Pulou para a banda inferior, volta para dentro da banda e vai buscar a banda superior. Pulou para fora da banda superior, vem, busca a banda inferior, busca a superior e assim por diante. Aqui, testou a banda inferior, vai buscar a superior, testou a superior, vem buscar a inferior. Enfim, e a banda de Bollinger, o interessante é que essa média aqui nada mais é do que a média entre as duas bandas. E essa média funciona muito bem como suporte e resistência. Então vocês veem na minha análise que o papel atua muito, né? Ele respeita muito, e toda hora eu estou falando, né, do objetivo. Aqui embaixo, por exemplo, tem um ponto de compra por algum motivo aqui, ele vai buscar a média das bandas. Então a média da banda é sempre buscar um meio termo entre as duas bandas. Isso aqui, por exemplo, é uma estratégia bastante comum. Ele testa bem a banda inferior, volta a subir. De alguma forma, ele pode encostar ou não na média das bandas, realiza, arma um pivô para depois buscar a banda superior. Esse movimento de pivô armado, ou eventualmente até um W, aqui não estou vendo por enquanto nenhum W, ou o W, quem chama de W é o próprio John Bollinger. Aqui, por exemplo, ele veio, entrou, voltou a cair, é como se fosse não é exatamente um fundo duplo, mas é uma figura que lembra um fundo duplo. Então ele testa fora da banda, volta para dentro, volta para baixo, respeita a média da banda, respeita a banda inferior e depois ele vai buscar a banda superior.
Ele pode testar a média das bandas, voltar a cair e subir. 75% das vezes ele testa a média das bandas, retrai para depois voltar a subir. Raramente você vai ver ele rompendo direto num movimento só, buscando a banda superior. Então as semelhanças dos dois estudos é que eles respeitam as bandas. Testou a banda inferior, vai buscar a banda superior. Testou a banda superior, vai buscar a banda inferior. Keltner também é assim. Ele sai da banda superior, vem para a banda inferior. Sai da inferior, vem para a superior. Eu não queria pegar esses principais papéis. Petro, Vale. Enfim, deixa eu pegar aqui porque tem todos os estudos que eu faço neles. Se eu puxar Ibovespa aqui, eu não queria mexer nisso aqui. Mas vocês vão ver aqui, por exemplo, no próprio índice Ibovespa, que eu utilizo muito a média das bandas. Então todos os estudos eu utilizo a média das bandas, incrementando com essa média em azul. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui. Vamos pegar um outro papel aqui. Vou pegar Banco do Brasil. Pronto. Aqui eu posso limpar tudo. Eu vou tirar essa média daqui também. Então, olha só, ele vem, testa a banda inferior, sobe, volta para baixo e vem para cima. Ele sempre fez esse movimento, esse W, e vem para cima. Testou a banda inferior, voltou, subiu, veio para baixo outra vez e sobe. Da mesma forma que ele bate na banda superior, ele busca a banda inferior. Keltner tem esse comportamento também. Eu vou tentar botar aqui nesse gráfico os dois estudos, ver se ele aceita. E vou botar elas em azul. E vou botar mais forte para diferenciar. Então aqui eu botei em azul, ou seja, o que está em verde, vermelho e verde é Bollinger. As duas em azul, Keltner. E Keltner aqui eu deixei 16 períodos. Essa figurinha aqui, típica de Keltner, ele veio, fechou fora, abriu fora, abriu fora, fechou dentro, rompeu a máxima desse candle, no caso 22,70, rompeu 22,70, entra comprando. Então eles trabalham muito dessa forma: banda inferior busca banda superior, banda inferior busca superior. Aqui ele fez uma tempestade à vista, abriu, nesse caso aqui ele fechou fora. Olha só, é uma figura parecida com essa daqui, parecido em termos de estratégia. Olha só o que ele está me dizendo. Na verdade ele está me dizendo a mesma coisa, por incrível que pareça. Olha só, ele vinha de baixo para cima, testou a banda inferior, veio e buscou a banda superior. Aí ele fechou fora da banda. No dia seguinte, gráfico diário, no dia seguinte ele abriu fora da banda, fechou dentro das bandas. Dentro da banda, que significa entre as duas bandas. Fechou fora entre as duas bandas, depois fechou dentro. No pregão seguinte, rompendo a mínima do dia, mercado de baixa, venda.
Ele foi lá embaixo buscar a banda inferior. Nesse dia, fechou fora. Abriu fora, fechou dentro. Abriu fora, fechou dentro. De cima para baixo, abriu fora, fechou dentro. De baixo para cima. Rompeu a banda, rompeu a máxima do dia aqui. Entra comprando que ele vai buscar a banda superior. Então essa é uma estratégia típica de Keltner. Fechou fora, abriu fora, fechou dentro. Na máxima, se for de baixo para cima, compra. Se for venda, na mínima do dia, entra vendendo. Uma outra semelhança entre as duas bandas é que quando ele rompe a banda para cima e vem fazendo exatamente na banda Keltner que eu estou dizendo, quando não tem volatilidade, as bandas tendem a ficar paralelas. Aqui, por exemplo, mercado meio de lado, as bandas tendem a ficar mais paralelas. Aí no caso, para cima é resistência, para baixo é suporte. Abre volatilidade, as bandas começam a mexer. No caso de Bollinger, ela realmente ela se afasta, visivelmente ela abre as bandas. E aí, nesse caso, não é mais suporte e resistência, passa a ser pontos de venda, pontos de compra. Aqui, por exemplo, tem um exemplo bom, que é o seguinte. Keltner, por exemplo. Banda de Bollinger exatamente igual. Ele veio vindo, não fechou fora. Ou seja, alfinetou. Atestou a banda, vai cair. Não. Ele está numa ascendente. Ponto de compra rompendo esses 24,60. Não pegou compra aqui. Fez nova máxima. Para cima. Novo ponto de compra. Rompendo 24,74. Entra rompendo. Vai para cima. Ou seja, obviamente que tem um limite. E aí é que você usa o seu indicador para saber se tem divergência. Para saber se ele já está sobrecomprado, está sobrevendido. No caso aqui, por exemplo, é uma compra interessante. Ou seja, ele veio, testou Keltner para baixo, ou o bando de Bollinger. Ele não vai indefinidamente para baixo. Ou seja, como eu tinha dito, toda vez que ele encosta na banda inferior ou na banda superior, significa que o papel já caiu muito ou já subiu muito. E ele tende a uma correção. Aqui subiu muito, corrigiu, armou um pivô e veio para cima. Então esses estudos, o interessante deles é que você utilize outros estudos complementares. Eles por si só funcionam bem, mas você terá uma visão, terá um entendimento melhor do mercado se você puder utilizar outros estudos. Indicador, por exemplo, é fundamental. É fundamental. Você pode usar, como eu falei, que funciona bem MACD, estocástico ou IFR. Estocástico e IFR são osciladores. MACD é um rastreador. ADX também é um rastreador, enfim. E complementando essas figuras, olha só, ele subiu, voltou, testou a retração de 61,8 e reverteu para cima. Ou seja, ponto de compra rompendo o topo anterior, rompendo a cabeça do compra conservadora, né? Rompendo a cabeça do pivô, aí você faz expansão de Fibonacci para cima, ele vai te dar um objetivo. Nesse caso aqui, deixa eu dar uma limpada aqui, que eu já mostrei o que eu queria em termos de Fibonacci. Nesse caso aqui, subiu,
testou a banda superior de Keltner, veio para baixo, formou uma figura de reversão e está voltando a subir. De qualquer forma, ponto de compra aqui, rompendo essa máxima de 24 e pouco. Perdeu essa máxima, entra comprando na próxima máxima. Chega uma hora que você não vai mais comprar, que o papel já subiu demais. Ou seja, um papel que veio de 23 já está em 24,70. Então tem que ter um pouco de discernimento para saber que quando ele sai de 23 para 24,70, o papel já subiu 7,40 em uma semana. Ou seja, ele poderá vir a realizar. No caso, ele emitiu sinais de realização que não foi confirmado. Isso funciona da mesma forma para a banda de Bollinger. Ou seja, essa estratégia que ele vai rompendo a banda de Bollinger e numa ascendente ou numa descendente, isso funciona também. A gente pode pegar aqui, por exemplo, eu vou pegar o mini índice. Vou pegar aqui o mini índice de 30 minutos. Não sei o que são essas linhas aqui, mas vamos deletar isso tudo. Ah, eu não gravei, tem que... Pera aí. Deixa eu abrir aqui uma novo Keltner. Eu vou salvar esse template aqui. Banda de Bollinger e Keltner. Pronto. Então olha só como é que é interessante. Gráfico de 30 minutos do mini índice futuro. Como é que Keltner e banda de Bollinger. Banda de Bollinger 20 períodos. Keltner 16. Olha como é que eles funcionam em momentos de deriva. Como é que eles estão, né, muito próximos. Eles estão derivando. O mercado está derivando. E aqui serve como resistência e suporte. Bater no suporte, compra. Bater na resistência, vende. Suporte, compra. Resistência, vende. Suporte, compra. Né? Operação bem tranquila. Em movimentos de mais volatilidade. Eu vou até usar de 60 minutos. Eu já tenho salvo o template aqui. Olha só, banda superior. Veio, no caso em verde, banda de Bollinger. Veio testando a banda de Bollinger. Reverteu para cima, deu uma compra. Aqui, veio buscar a banda superior. No caso de Keltner aqui, olha só, ele veio vindo para baixo. Ó, Keltner é azul. Veio vindo para baixo, né? Fechou, olha aqui. Abriu fora, fechou dentro. Compra. Abriu fora, fechou dentro. Vende. Óbvio que essa venda aqui não foi tão maravilhosa. Essa compra aqui já foi um pouquinho mais. Mas essa é a estratégia. Ele sai da banda inferior, vai buscar a banda superior. Sai da banda superior, vai buscar a banda inferior. Aqui um ralizão de alta. E olha aqui, Keltner. Né, veio testando. Aqui não é para sair fora. Isso aqui é ponto de compra. Olha só, banda de Bollinger. Olha o W aqui do John Bollinger. Veio lá de cima. Testou a banda fora, voltou para dentro, fez, no caso aqui, um fundo duplo, reverteu, e ele simplesmente não reverte
na grande maioria das vezes, ele não simplesmente bate na banda superior e cai. Ele bate e sai rasgando a banda para cima. Isso aqui é muito comum. E é nesse caso aqui que é ponto de compra. Então, primeiro ponto de compra aqui, na dúvida, tá aqui o topo anterior. Perdeu essa compra, vou botar aqui maior. Perdeu essa comprinha aqui, não tem problema. Fechou fora, tá testando a banda, tá? Rompeu a máxima daqui. Rompeu a máxima daqui de 58,090. Entra comprando. Olha só a puxada. Olha que bela operação ela deu. Não deu stop ainda no papel. Você vê que ele vem testando e respeitando a banda superior de Bollinger. E aí quando ele entra definitivamente, e aqui eu sempre gosto de utilizar uma linha de tendência de alta. Vamos buscar aqui a nossa linha de tendência de alta. No primeiro momento, tá aqui, eu comprei aqui, realizou um pouquinho e voltou a subir. Quando ele voltou a subir, eu ajusto. Deixa eu aumentar aqui pra gente ver melhor. Tá certo? Eu peguei esses dois aqui, comprei nesse daqui, por exemplo. Pequena realização intraday para continuar subindo. Beleza, o que eu faço? Eu pego essa linha agora e ajusto. Ele fez aqui, ele veio até abriu meio fora aqui, mas respeitou o suporte, não fez nova mínima em relação ao que no anterior. Mantém comprado e vai subindo. Tá subindo, tá subindo. Aqui perdeu força nitidamente. Já fechou com o candle em cima da média. Nesse caso aqui, ou você simplesmente rompeu a média, pula fora. Normalmente é o que eu faço. Ou você traça um suporte em algum lugar. No caso aqui, o suporte agora seria esse daqui, nessa faixa. Se ele vier abaixo desse valor aqui, você pula fora. Às vezes você até ainda fica no papel por mais de algum tempo e ele continua subindo. Ou você, enfim, fez bem em ter saído. Então, na dúvida, perdeu a linha de tendência, eu pulo fora. De qualquer maneira, olha só o interessante. Eu entrei comprando aqui em algum lugar perto de 58 e 100, 58, 140. Vamos botar 140. Botar contra 58, 140. E fui ser estopado em algum lugar aqui. Vamos até botar a mínima desse candle para ir contra também, para não dizer que a gente saiu na máxima. Não, saímos na mínima. 57.700. Foi, não, 57.460. 59.460. Ou seja, ganhei aqui 1.320 pontos. No caso de Kelton era a mesma coisa. Kelton, inclusive, aqui eu estou usando 20. Vamos utilizar o 10 para ver como é que ele fica. 10 também é um número muito utilizado. Olha aqui. Mesma estratégia. Exatamente a mesma estratégia. Aqui. Fechou fora, fechou dentro, rompeu a máxima, compra. Objetivo, banda superior. Kelton, em azul. Aqui, fechou fora, fechou dentro, na máxima rompendo aqui, compra. Objetivo, banda superior. Chegou lá.
Tem uma pergunta aqui dizendo que você utiliza esse setup. Como posicionar o stop? Então, o stop, na verdade, o stop recomendado não seria um stop utilizando a banda de Bollinger nem Keltner. Como tinha mostrado aqui, o interessante é você trabalhar com linhas de tendência de alta e de baixa, porque aí você tira o máximo daquele movimento. Então você entra, né, e na verdade Keltner e bandas de Bollinger, enfim, são indicadores que não são considerados trading systems, não são considerados indicadores tanto para você entrar posicionado rompendo para cima ou para baixo, mas eles te mostram o mercado, você acaba conhecendo melhor o momento que o mercado está, em que momento o mercado está atuando. Então ele, na verdade, ele te disse: o mercado já caiu muito, o mercado já subiu muito. Ele te disse: ele não te disse o mercado está numa tendência de alta ou de baixa, mas ele te disse: o mercado tem ou não tendência. Se ele tem tendência, as bandas estão abertas para cima ou para baixo. E obviamente no caso das bandas de Bollinger, se ele está acima da média das bandas, aqui eu vou botar agora eu vou sair de 20 para 10. Se ele está trabalhando acima da média das bandas em azul, ele está numa tendência de alta. Se ele está trabalhando abaixo das médias da média em vermelho, ele trabalha numa tendência de baixa. E quando ele vai costurando a média aqui, ele está numa lateralidade. Aí que vem aquela estratégia: bateu na banda superior, vende, bateu na banda superior, compra, bateu na superior, vende, bateu na inferior, compra. Então você vê que o mercado, o futuro, deu uma puxada, né, respeitando a média em vermelho. Ele deu uma compra. No caso, aqui eu estou utilizando uma média de 10 períodos para a banda de Bollinger, porque ele é muito utilizado no intraday. Então a média, tanto para a média vermelha rompendo, é uma resistência. Rompeu resistência significa compra. Ele deu uma compra aqui, vamos botar no meio do caminho, em algum lugar aqui, 59.780. Tendo uma tendência de alta, você vai ver que ele vem costurando aqui, seja Keltner, a banda superior de Keltner ou a banda superior de Bollinger, né? Ele vai batendo para cima, para baixo, mas acima da média das bandas de Bollinger. Perdeu a média das bandas de Bollinger aqui, perdeu a média, pula fora. Ou seja, nesse caso aqui eu saí nos 60.900, entrei nos 59.780, saí nos 60.900, ganhei 1.120 pontos. Então, se você não quiser ficar nesse, né, no giro curto de day trade, você pode utilizar tanto o banda de Bollinger como Keltner, que ele te ajuda, né, te dá um conforto psicológico e te ajuda. Inclusive pode até utilizar os dois, né? Você vê que os dois eles acabam se complementando, mas essa média das bandas de Bollinger é muito forte, atua muito forte, de uma forma muito forte, muito presente como suporte e resistência. Então você vê que ele saiu da banda superior, veio, alfinetou a inferior, ou seja, ele derivou, perdeu a volatilidade, ele fechou as bandas e já começou a abrir outra vez, abriu a banda outra vez, vai embora. E ficou ali testando a banda superior. Chega uma hora que ele vai, testa a banda inferior, volta para a banda superior. Então ele está sempre fazendo isso: banda superior, banda inferior, banda superior, banda inferior.
É interessante você olhar o estocástico para saber se ele está muito sobrecomprado, se está muito sobrevendido. Ele te ajuda numa decisão. Se ele está muito sobrecomprado, você sabe que ele vai começar a realizar, né? Se ele está muito sobrevendido, olha nesse caso aqui, o mercado vindo para baixo, estocástico vindo para baixo e o estocástico aqui dentro de uma deriva, né? Chega uma hora que ele acabou vindo com mais força para baixo. Ficou sobrevendido. Ficou, deixa eu ver aqui. Não, praticamente chegou nos 20% aqui e já reverteu. Mas olha só o interessante, ele começou a reverter, começou a dar um conforto psicológico, né? Quando ele fez ele se spinning top, ele já estava lá embaixo, subiu aqui, ó, testou a banda inferior, tá na banda superior, começando a perder força aqui, aqui começa a perder força também. O mercado perde força, a expectativa é que ele faça um topinho arredondado aqui para realizar. Índice futuro gráfico de 60 minutos. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, esses dois estudos de Keltner e de banda de Bollinger. Espero que vocês consigam fazer bom proveito, ganhar dinheiro, em outras palavras. Qualquer dúvida, estamos à disposição no fórum do Banif ou no nosso chat, nos vários chats diários, principalmente os chats das 10 horas da manhã e os chats de final do dia às 5 da tarde. Obrigado a todos, boa noite e até a próxima.